16 de junho, terça, lição 12, jovens. Parâmetros de escolha. O mais importante na escolha de uma igreja para frequentar é nosso relacionamento com Deus e seu povo. Com tantas igrejas, estilos de lideração e modelos de adoração, a decisão de escolher uma para se congregar está ficando parecida com a escolha de um cardápio. Mas, da mesma maneira que a Bíblia nos revela a vontade de Deus para tomarmos decisões na vida, ela também nos fornece os parâmetros que vão além das preferências pessoais para que estejamos no lugar em que Deus deseja. Alguns desses parâmetros a ser considerados são: Apocalipse 12:17. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e tenham testemunho de Jesus. Encontre uma igreja que adore a Deus e tenha Jesus Cristo como cabeça do corpo eclesiástico. A mensagem do púlpito deve girar em torno da mensagem da vida, dos ensinos, do ministério e do Evangelho de Jesus Cristo. No contexto do Apocalipse, o testemunho de Jesus não se refere apenas ao espírito de profecia, Apocalipse 19:10, concedido a Ellen G. White, mas no Espírito Santo que inspirou pessoas ao longo da história. Os profetas não somente predisseram o futuro, eles também ensinaram e pregaram sobre os mandamentos de Deus. A Igreja verdadeira guarda os 10 mandamentos conforme declarados em Êxodo 20. Tem a Bíblia como fundamento da fé e o Espírito Santo como seu intérprete. Lucas 4,16. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Encontre uma igreja que segue o exemplo de Cristo e de seus apóstolos. Jesus pregou e ensinou no dia de sábado. Adorar a Deus e comungar com Ele no dia em que Ele estabeleceu e que Cristo guardou é a ordem bíblica para seus seguidores. Mais do que o fato de seguir uma regra, é aceitar a santidade do tempo que Deus colocou no sábado, que vai do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado. 1 Coríntios 12. Encontre uma igreja que promova e desenvolva os dons do Espírito, mais do que uma igreja que se reúne, canta, adora a Deus e despede as pessoas. Uma igreja espiritualmente ativa é aquela que possui os dons do Espírito. A igreja deve ser uma agência que procura desenvolver os dons dos estão dentro para alcançar os que estão fora. O local em que somos treinados para compartilhar a fé. Seus líderes não existem somente para administrar os trabalhos, mas devem ser exemplo para os membros e treiná-los no discipulado e no desenvolvimento do amor, da fé e da pureza. 1 Timóteo 4:12. A igreja era o estilo máximo da rede social antes da criação das redes sociais. Ela entrelaçava vidas humanas, ajudando a preencher
as verdadeiras necessidades do coração, manifestando hospitalidade, provendo estímulo espiritual, advertindo sobre os perigos do mundo, ensinando princípios da Bíblia e refletindo a misericórdia de Cristo. Tudo isso é possível por meio do exercício dos dons espirituais. 1 Coríntios 13. Encontre uma igreja que se preocupe em desenvolver os frutos do Espírito. Mais importante do que a atividade da igreja é o caráter da igreja. Embora devamos desejar os dons espirituais, o caminho mais excelente é o amor. O caráter de Cristo é manifestado por meio do amor que permeia os verdadeiros relacionamentos espirituais. A igreja deve ser um lugar para onde se levam fardos. Gálatas 6:2. Um lugar em que as pessoas cuidam uma das outras. Hebreus 13:17. Lugar em que os servos de Cristo servem aos outros por amor. Há um provérbio que diz: não existe igreja perfeita. Se existisse, ela deixaria de ser perfeita quando você se unisse a ela. A verdade é que esses são princípios ideais e que a igreja perfeita, de fato, não existe. Há algumas igrejas anseiam defender esses princípios e talvez elas precisem de sua ajuda para se tornarem mais semelhantes a Cristo nesse processo. Fim da lição.